A partir do momento que se conseguiu montar uma prensa, que é essa máquina aqui, essa aqui foi a máquina dele, você conseguiu passar do chumbo, foi até o que o Newton explicou ontem na palestra dele, como a gente fazia jornal antes, era com chumbo. Era como se fosse um carimbo, gente. Só que não era um carimbo de borracha como os atuais. Era um chumbinho, que melado a tinta, era impresso no papel. Era prensado no papel. Isso aqui é um negócio que descia, botava o papel aqui embaixo, prensava, aí aquela tinta sobre a superfície de uma letra passava para o papel. Foi a prensa, daí nós tivemos a imprensa. Esse cara deu uma contribuição muito grande para a evolução humana e da comunicação. Porque a partir do momento em que se começou a produzir com a prensa, se começou a produzir em quantidade. Lembrando que antes os escribas escreviam um livro à mão. Então esse livro, para ser reproduzido, ele tinha que escrever outro à mão. Então o livro não era acessível às pessoas. Tinha um valor muito grande. Só para vocês entenderem o impacto que essa invenção trouxe naquele momento, foi a partir daqui que começaram a surgir a segmentação religiosa, em que o catolicismo deixou de ser hegemônico. Porque as pessoas, assim, o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia, viu, gente? Nessa prensa aqui. A partir do momento que as pessoas tiveram a condição de ler a Bíblia, elas viram que a interpretação que era dada por aqueles, pelos religiosos, estava errada. Porque você não tinha acesso à informação. Então, a informação que viesse de lá, você engolia como verdadeira. A importância desse equipamento, para que nós chegássemos a um nível de consciência e de conhecimento, foi fundamental. Isso aqui eu já falei, né? As pessoas começaram a grunhir tanto que começaram a desenvolver a fala, né? Aqui é só uma piada, tá, gente? É uma mulher da caverna grávida, atrás de um cara, reclamando de alguma coisa que eu não consegui traduzir. Dessas teorias todas de evolução humana, tudo que você pesquisar, você vai entender que, você vai encontrar que o fogo permitiu a sobrevivência humana, a comunicação, a evolução humana. A partir da comunicação, o homem deixou de ser o homem solitário da caverna e passou a viver em tribos, hoje as cidades. A partir do momento que ele viveu em harmonia, em tribos, ele juntou todo o conhecimento que havia daquelas pessoas para a caça, para a construção, para a agricultura. A informação que era só de um começou a ser compartilhada. Olha a importância da comunicação nesta evolução humana. Vamos dar um pulo aqui para as épocas atuais. É uma rápida cronologia, só para a gente ver a velocidade que essa comunicação chegou através de invenções, através de recursos tecnológicos, até os dias atuais. Em 1837, o primeiro telégrafo elétrico. Em 1873, M. Hamilton produziu a primeira máquina de escrever. Outra invenção fantástica, gente. Porque, ao invés da prensa, daquela prensa que eu mostrei, você podia escrever em máquinas, em quantidade, em volume. Né? Algumas redações que eu conheci tinham até essa máquina Hamilton. Depois veio a Olivetti e tal. Foi uma invenção fantástica, inclusive para a nossa profissão. Tá, veio a prensa rotativa, o telefone, você gravar a voz. Aqui é rapidinho, gente, só para vocês entenderem essa evolução. Tá? 1923 foi a primeira rádio brasileira, 26, a primeira televisão,
E no Brasil a primeira televisão foi a TV Tupi. Aqui nós vamos chegar na parte que mais nos interessa. Essa nossa profissão, ela teve um impacto muito grande e agora está tendo o segundo impacto muito grande. O primeiro impacto foi a invenção do computador. Tá? A invenção do computador, gente, ela representa para a sociedade a mudança do sistema até então existente, que era uma sociedade industrial baseada em máquinas, para a sociedade da informação. Olhem como, desde a época das pedras, a comunicação ela vem evoluindo e fazendo evoluir a humanidade. Tá? Em 51 foi lançado o primeiro computador comercial nos Estados Unidos, Univac, embora que o primeiro computador foi feito pelo Pentágono em 1940. Ele tinha o objetivo de trocar informações que não fossem por telégrafo, porque na Guerra Fria eles já conseguiam captar o telégrafo. Então eles quiseram inventar um equipamento que transmitisse informações via texto para as bases militares. Aí surgiu o computador. Não está aqui, mas no Brasil ele surgiu em 62, na USP, patrocinado pela Marinha do Brasil, que queria fazer a mesma coisa. Chegaram a inventar uma empresa pública para construir computador, Cobra. Computadores do Brasil S.A., Cobras, desculpa. Em 74, a própria USP desenvolveu o seu primeiro computador comercial, chamado Patinho Feio. Em 93, a Receita Federal passou a aceitar declaração do imposto de renda pela internet, com a utilização do computador. E o computador da Receita Federal, você entrava dentro dele, de tão grande que era. E aí veio toda a modernidade. O computador que antes começou como equipamento de estratégia militar e de utilização acadêmica, entre as universidades, principalmente dos Estados Unidos, ela chegou ao consumidor final. Ela teve uso comercial. E esse aqui, inclusive, eu acho que foi o primeiro computador pessoal. Esse é o computador da Apple, primeiro computador feito pela Apple. Sim, só uma informação, né? A internet, quando começou, não chamava internet, chamava ARPANET. ARPANET é Advanced Programa, não sei das quantas, é um nome militar lá. Tá? E aí veio a internet. Vamos pular aqui para 75, quando a gente desenvolve aqui o primeiro programa de mensagem, de comunicação. Né? Hoje, programas de comunicação tem a rodo, tem no celular, tem no Facebook, tem onde vocês quiserem. Né? Foi em 77 que a Apple lançou esse computador, tá, gente? 1987, já tem mais de 10 mil computadores ligados à rede. E esse cara aqui, que foi muito importante, Clive Sinclair, ele lançou esse computador, Z88, que foi o primeiro computador portátil. Era mais ou menos isso aqui, um pouquinho menor. Era um trambolho bem maior do que esse que eu tenho aqui. Eu falei do computador, gente. Na verdade, eu falei que 2 eventos, na verdade, são 3. Primeiro, o computador utilizado para todos. E quando ele chega às redações, ele faz uma revolução, nós vamos falar disso mais à frente. Depois veio a internet. Né? E a internet, ela tem um crescimento jamais visto de qualquer outra tecnologia no planeta. A utilização da internet, ela é bem maior do que a utilização da penicilina quando ela foi descoberta e que havia uma necessidade de saúde. Para vocês entenderem a importância e para onde a sociedade está indo. Em 92, a FAPESP, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, pioneira, tá, fez a sua primeira conexão com a internet.
2 anos depois, as estações de rádio já começam a perceber o potencial da internet e começam a migrar também para a internet. Deixam de ser a rádio de Vilhena para ser a rádio do mundo. Em 95, a Folha de São Paulo lança o primeiro jornal online. Na época, muita gente achou que era loucura da Folha de São Paulo. Hoje, todos os veículos de comunicação estão neste ambiente virtual. Tá? A emissora, o jornal que eu trabalhei, Jornal do Brasil, ele foi até mais além. Depois de um tempo, ele acabou com a versão impressa, e é um dos jornais mais antigos do Brasil, e hoje ele só tem online. Surge o acesso em banda larga. Começou a acabar aquele toque de telefone, que além de irritante, nos levava horas e horas para conectar alguma coisa da internet. Antes disso, era impossível você pensar em vídeo na internet. A banda larga veio e hoje ela está cada vez mais larga. Em 97, nós temos aqui no Brasil 6 milhões de pessoas conectadas. 6 milhões de conectadas em 1997. Hoje, nós temos mais de 60 milhões. Inclusive, começou nessa época a declaração do imposto de renda pela internet. Hoje, ninguém mais faz imposto de renda se não for pela internet. Google é de 1998. Demorou para entrar no Brasil, gente. O Google no Brasil ele só veio explodir depois de 2002, 2003. Eu não sei se vocês lembram, mas nós tínhamos aqui no Brasil buscadores. Um chamava Cadê? www.cadê? Outro chamava Aonde? Né? O Google veio com uma potência e ocupou, hoje é responsável por 80% das buscas de internet no mundo. Em 99, já são quase 8 milhões de pessoas conectadas. Em 2002, na verdade, a partir de 2000, começou a haver, digamos assim, a popularização da internet para as pessoas. Até então, nós estamos vendo a internet para veículos de comunicação, para a Receita Federal, para faculdades. Mas quando se lança o blog, se dá a oportunidade, a primeira experiência da sociedade com poder de produzir informação. Você podia ter o seu blog, e o blog virou uma febre. No início ele era apenas uma coisa mais infantil. As meninas aí que tiveram o Meu Querido Diário, que anotava tudo que faziam, o blog veio mais ou menos para fazer isso. Só que deixou de ser o Meu Querido Diário, reclamando do namorado, para começar a comentar, para começar a colocar informação, opinião. Aqui começou a mídia social no Brasil. Nos blogs, que hoje eu acho que não existe mais. Alguém aqui tem um blog? Blog pessoal, não um blog de empresa? Ninguém, né? Talvez alguns nem conheçam o que foi o blog e a sua importância nesse início. 2003, vem o Skype, né? Essa comunicação ela começa a ser por voz também, e não apenas por texto. 2004, vem o Orkut, né? Com certeza aí alguns tiveram. 2005, esses dois meninos aqui têm a ideia de criar o YouTube. Vamos colocar o vídeo nosso e dos nossos amigos num lugar só. Uma ideia boba. Hoje o YouTube é, depois do Google, o maior instrumento de pesquisa do mundo. Né? Grandes nomes da imprensa local, nossos palestrantes, e hoje, sem dúvida alguma, será um grande dia de aprendizado, né, para nós dinamizarmos ainda mais essas ferramentas tão importantes no mundo tão atual e globalizado, no que tange especialmente a imprensa, a comunicação, não é verdade? Em nome do nosso querido colega Fabrício, da Onda Sul, a gente agradece a presença de todos. Ontem nós não citamos rádio, né, Fabrício?
mas hoje aqui temos o Fabrício Dão da Sul, mais rádios também, a Líder FM lá de Cerejeiras, o Wilson Aguiar, que agora está tomando um chimarrão ali ao lado do Oswaldinho, né? Que beleza. Obrigado pela presença de todos. Mas sem mais delongas, vamos lá. Senhoras e senhores, neste momento vamos convidar ao microfone para abrir o ciclo de palestras, de painéis durante esse dia. Ele que é experiente comunicador de Rondônia, foi correspondente do Jornal do Brasil, aos 52 anos, atuou como repórter no jornal O Estadão e como editor dos jornais O Guaporé e A Tribuna nos anos 80 e 90. Na televisão, produziu programas de esporte na extinta Rádio Brás e TV Manchete e participou da primeira transmissão ao vivo em Rondônia, por ocasião da inauguração da BR-364. Há quase 25 anos apresenta um programa de TV em Porto Velho, programa Close. Foi também correspondente da Rede Record Rondônia em Brasília e é diretor de uma produtora, Ativa Comunicação, e ganhou há 6 anos um prêmio nacional do Ministério da Cultura por um documentário sobre crianças no garimpo de Ariquemes. É jornalista do quadro efetivo da Assembleia Legislativa desde 1985 e atualmente é instrutor da Escola do Legislativo. Para abrilhantar e enriquecer ainda mais este nosso primeiro encontro dos comunicadores do Cone Sul de Rondônia, recebamos com uma salva de palmas o nosso palestrante, Alexandre Rolim Jorge Badra, por favor. Bom dia a todos. Bem, gente, o tema, antes, parabenizar o senhor Wilson, né? Eu admiro muito quem chega no jornalismo de cabelos brancos, né? Eu já estou chegando sem cabelos. Bem, comunicação social na era das mídias sociais. Nós vamos falar nessa palestra sobre, primeiro, conceituar o que são mídias sociais, o que são redes sociais. Vamos fazer uma cronologia de como começou a comunicação, de como ela influenciou na evolução humana, de como 2 fatores muito importantes, o computador e a internet, nos fizeram chegar até o momento atual, os riscos que as mídias sociais oferecem, pessoais, riscos jurídicos, e vamos analisar o impacto das mídias sociais na profissão do jornalista e também analisar o novo perfil que o profissional de comunicação social deve ter, frente a esta evolução tecnológica, frente a essa mudança brusca da forma de consumir e produzir informação. Mídia, quando a gente fala muito em mídia, nós temos que lembrar que ela é uma palavra derivada do latim media, que quer dizer meio. Ela foi meio abrasileirada, ficou com o nome de mídia. Então, mídia, em suma, quer dizer meio. O meio pelo qual a informação é transmitida ou armazenada. Ela é nada mais, nada menos, e os mais antigos vão lembrar disso, o que era veículo de comunicação. Mídia é a palavra moderna para veículo de comunicação. E como naquela época só existiam os grandes veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, revistas, eram os veículos de comunicação de massa. Era essa a denominação mais tradicional. Mas se você colocar veículo e colocar meio, mídia, significa exatamente a mesma coisa. Então, mídia nada mais é do que o veículo pelo qual a informação é transmitida ou armazenada. Essa denominação social, mídia social, ela se deu em função de um fator muito importante. O veículo de comunicação de massa era quem produzia
e transmitir a informação. O leitor, o telespectador, era um agente passivo que consumia esta informação. Essa denominação de mídia social veio depois que a sociedade passou a ter o incrível poder de produzir e compartilhar informação. Não só produzir, gente. Além de produzir, ele teve o poder que o veículo de comunicação tinha a um público muito grande. Mídia social, numa definição de conceito, seria basicamente isso. Seria o novo veículo de comunicação feito pela sociedade. E não mais pelas empresas. E não mais com exclusividade pelo jornalista. Existem, se vocês procurarem na internet, definições muito técnicas, muito acadêmicas, muito científicas do que é mídia social. Mas eu sempre fui, como todo jornalista deve ser, muito objetivo, muito claro no que a gente tenta colocar. Mídia social é isso, gente. É o poder da sociedade de produzir e transmitir informação. Poder esse que antes havia um dono para ele. Hoje são vocês que têm este incrível e eu acabo colocando slide, nem olhando muito para eles, porque eu sou instrutor da Escola do Legislativo e dou cursos sobre mídias sociais, sobre comunicação, e já decorei tudo, então é só para mim não me perder. Olha, isso aqui foi o que eu acabei de falar. É só para mim não me perder na roteirização. Aí, e rede social. Se você procurar também, mais uma vez, na internet a definição de rede social, vocês vão achar uma página de definição. Textos até bem longos para definir o óbvio. Eu, como gosto das coisas sintéticas, rede social é relacionamento. Nada mais do que isso. Rede social é o relacionamento. Qual é a diferença dela para a mídia social? Praticamente nenhuma. Na verdade, a rede social ela ocorre dentro do ambiente das mídias sociais. Mas quando ela é específica para criar relacionamento, nós dizemos que ela é uma rede social. Esse relacionamento, há pesquisas que dizem que as pessoas procuram 3 coisas na internet: informação, relacionamento e lazer, entretenimento. Que pode ser ouvir uma música, assistir um filme, que pode ser joguinhos, games. As últimas pesquisas mostram que as pessoas buscam primeiro o relacionamento. Elas querem falar, elas querem mais falar do que ouvir, na verdade. Então, a rede, o relacionamento dentro desse universo online tem crescido exponencialmente. E hoje nós temos Facebook, existe para tudo. Isso aqui são apenas alguns exemplos para vocês terem uma ideia da dimensão, da contextualização do que é rede social. São relacionamentos com interesses, né? Troca de relacionamentos. Por exemplo, Second Love, isso aqui é uma rede social. Esse aqui
Meitxandrim é um banco de dados para você pesquisar o sonho que você teve, você fica trocando informações sobre o sonho do outro com o seu sonho. Relacionamento. Esse aqui é para mulheres. E, gente, olha, eu tive que pesquisar muito para colocar ele aqui. Porque, num primeiro momento, ele parece uma mentira. É uma rede social para que as mulheres possam fazer implantes. Então, elas se cadastram e aparece um benfeitor que resolve dar um implante para ela. E acreditem, funciona. Tem muita gente que não conhece, paga para ter implantes. Paga para alguém que não conhece para ter implantes. Uma rede social, a Airbnb. Se você vai viajar para Porto Velho e não quer ficar em hotel, você procura lá pessoas cadastradas que têm um quarto disponível na sua casa e te aluga. Então, são exemplos só para mostrar de como essas redes sociais elas cresceram. E cada vez que elas crescem, elas estão agregando mais pessoas neste universo. Olha ali, tem uma rede social de pessoas bonitas e uma rede que podem parecer pitorescos, mas para que vocês possam entender o alcance do que nós vamos falar mais à frente, tá? Isso tem uma rede social de presidiários. Eu acho que aqui no Brasil não seria possível, mas é uma rede social muito bacana, porque a comunicação entre eles, primeiro é uma comunicação acompanhada pelo governo, então não é para gerar montinho, mas é para gerar dois que vão sair, resolvem trabalhar juntos, é meio troca de informação de interesse específico. Mídia. Nós temos que lembrar basicamente uma coisa: mídia é comunicação. Comunicação é um fenômeno importante, fundamental para a evolução humana, como nós vamos mostrar aqui. Nós vamos voltar um pouquinho na história para vocês perceberem a importância que teve a comunicação para que a gente chegasse aqui e a importância que ela tem daqui para frente. Mais do que isso, tal qual a alimentação. Por isso que muitas pessoas falam o tempo todo, falam demais, é uma necessidade humana. Tá? Nós não podemos falar de mídia social, rede social, sem abordar esse elemento, que é a comunicação. E aí nós vamos entender o que é a comunicação desde quando ela surgiu, desde quando nós temos o registro dela. E vocês vão notar que existe uma simetria entre o que se fazia naquela época e o que se faz hoje. Havia uma espécie de rede social há 40 mil anos antes de Cristo. É o que nós vamos falar agora. Por isso que eu coloquei aqui, entender as mídias e redes sociais da atualidade requer que a gente contextualize isso na história. Isso aqui é o período paleolítico, 40 mil anos antes de Cristo. São os primeiros registros de comunicação entre os seres humanos. Eram as comunicações rupestres, ou seja, escritas em pedras. E ela tinha um fenômeno muito engraçado, muito bacana. O homem da caverna, naquele tempo era o homem que morava na caverna e morava de forma isolada. Ele utilizava sangue, saliva, argila e até fezes de morcego para fazer um desenho na parede, na pedra. Esse desenho normalmente tinha a ver com o seu ambiente, com a sua vida. Então ali ele colocava, por exemplo, como ele tinha abatido um animal, como ele tinha feito a caça, ou como ele deveria se defender de um ataque de um animal. Era uma informação, só lembrando, gente, nessa época as pessoas não falavam, tá? Elas no máximo grunhiam, escrita não existia. Então a única forma de comunicação que existia era essa, era do desenho. E esses desenhos, outras pessoas viam
e acresciam algum tipo de informação a elas. Ou reproduziam esse desenho em outras cavernas. Isso não lembra um pouco o que é a mídia social, o que é a rede social hoje? Eles compartilhavam essa informação. Eles acrescentavam algo a essa informação. Eles curtiam a informação. Eles comentavam a informação. E foi estas informações que ajudaram o homem a começar a evoluir e começar a se integrar. Foi essa escrita rupestre que até hoje existe, é encontrada em várias cavernas, objeto de estudo, está em museus, que explicam a evolução humana a partir da comunicação, de como ela impactou, né, na questão dessa evolução humana. Bem, aqueles desenhos, com o tempo eles passaram a ser reduzidos. O desenho passou a representar um símbolo. Então, o desenho de um vaso, ele já tinha um símbolo, não sei se vocês conseguem ver, que representava esse vaso. Foi quando surgiram os pictogramas, que são pequenos desenhos que, com o tempo, vieram a ser reduzidos, modificados e começaram a se transformar nas escritas. Eu estou aqui fazendo um retrospecto assim, de anos, de forma bem rápida, tá? Isso aqui é só para contextualizar mesmo. Foram os pictogramas. Então, muitos dos desenhos, que eles continuaram rupestres, mas também começaram a serem feitos em argila, em madeira, em couro de animais, eles passaram a ser reduzidos e passaram a ter um outro significado. Esses pictogramas, com o tempo, eles passaram a estar associados a um som, o fonograma. E a necessidade humana de expressão oral era tão grande que o ser humano grunhia. E com isso ele conseguiu abrir a laringe dele. Abrindo a laringe, ele conseguiu sons que começaram a ser entendidos. De repente, um grunhido significava um palavrão, não sei. Mas começaram a ser entendidos como o início da fala. Bem, dando um salto bem grande aí, esses desenhos, esses pictogramas, algumas pessoas desenvolveram a técnica de fazer como se fosse um abecedário para esses pictogramas. E começaram a ter um padrão de escrita. Eram chamados escribas, até hoje sinônimo de jornalista. Então, o escriba era aquele homem que tinha o maior conhecimento daqueles pictogramas e conseguia fazer uma frase, conseguia escrever alguma coisa. Mas escrevia onde? Em qualquer lugar. Em pedra, em couro de cabrito. Aí aconteceu um fenômeno fundamental para a evolução humana. Se descobriu uma planta no Egito chamada papiro, esse crescimento da internet, né? Esse crescimento da internet, gente, no Brasil, ele é recorde mundial. Não só em crescimento, percentualmente falando, tá? Mas em horas que o brasileiro passa na frente do computador. E esse é um dado muito importante para tudo o que você for pensar daqui para frente. O brasileiro é o terceiro, se eu não me engano, que mais tempo passa na frente da internet. Eu acho que eu tenho esse dado aqui. Vamos ler aqui rapidamente. Em 2005, o Brasil atinge a liderança mundial de uso de comunicadores instantâneos, né? Que são os e-mails, o MSN. 2006,
a internet ultrapassa a TV e os jornais como a mídia mais consumida no mundo, segundo pesquisa de um órgão de comunicação das Nações Unidas. Prestem atenção nessa evolução para a gente possa entender para onde a gente está indo. A internet hoje é o veículo mais importante do que os tradicionais veículos de comunicação de massa para quem busca informação. Em 2007, os gastos com publicidade online já atingem um recorde de 5 bilhões e 200 milhões. E o número de brasileiros com acesso às residências, com acesso de internet à residência, 32 milhões, pesquisa do Ibope. 2009, quase 60% dos entrevistados já dizem que é na internet a sua fonte de informação. Olha a importância disso, gente. 2013, estamos chegando já pertinho aqui, né? O número de usuários da internet passou de metade da população brasileira. Esse número, gente, é de 2013, tá? Nós tínhamos 51% de pessoas conectadas. 2014, pesquisa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência indica que o brasileiro passa quase 6 horas por dia, o maior índice do mundo. Essa pesquisa está na internet, tá? No portal da Secretaria de Comunicação do Palácio Planalto. Aliás, lá tem uma fonte muito grande de informação para quem quer entender mais esse universo de comunicação. Então, nós temos aqui mais da metade da população conectada e nós temos, em média, 6 horas por dia de pessoas conectadas, maior índice do mundo. Isso, gente, isso em 2013, antes da popularização do sistema mobile ou mobile, escolham como vocês querem a pronúncia, que são nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Há pesquisas atuais que 74% dos acessos à internet hoje já vem deste equipamento. Olha o poder disso. Nós tínhamos, no nosso tempo de jornal, tempo antigo do jornalismo, a tradição do café com jornal. Se consumia informação de manhã, antes do trabalho, não tinha trânsito, não tinha loucura. As pessoas sentavam para tomar o café, e tão importante quanto o pão e a manteiga e o café era o jornal. Por isso a briga para que o jornal ficasse pronto cedo, rodasse cedo, para cedo ele estar na casa do leitor. Era assim que se consumia informação antes, com hora marcada. Só que aí se consumia informação completa. Se lia um jornal, a pessoa tinha tempo, se lia um jornal inteiro. Havia hora de informação. Esse camarada que tomou o café com o jornal ia para a sua empresa e trabalhava o dia inteiro. Voltava depois à noite para casa e ia assistir um telejornal ou uma novela. Depois daquele aparelhinho ali, as pessoas se informam 24 horas por dia. Tem gente que de madrugada parece um tarado, assim, o dia inteiro nesse negócio. Tem gente que riu aí, eu acho que encaixou, né? Então, gente, o efeito, a invenção do computador, a popularização da internet, nos trouxe a este cenário que nós estamos agora. E este cenário, eu falei no início que eu sou bem sintético. Este cenário, embora excelente
para a sociedade que busca informação, ele é desastroso para as empresas de comunicação e para os profissionais de comunicação. Vai exigir uma mudança brusca de comportamento e de perfil. Nós vamos falar isso daqui a pouco, assim que esse negócio funcionar. Exige que hoje nós tenhamos um novo perfil. Beleza? Então, só concluindo aqui, que são 3 linhas que faltam. Olha que informação bacana. O crescimento maior de acesso à internet nos últimos 6 anos foram de brasileiros acima de 50. Então, lembra lá da tiazinha, da vozinha? Quero saber disso. Não consegue nem chegar perto do computador. Hoje, tem um monte de vovozinha. Há um crescimento muito grande, deixou de ser um brinquedo de adolescente. E isso é importante você saber, porque qualquer estratégia que você vai pensar nesse universo virtual, você não pode pensar apenas no público jovem, né? Outra coisa muito importante, a internet começou a ser mais nacional. Há um crescimento muito grande no norte e no nordeste. Antes ela era muito centralizada no sul e no sudeste. Hoje ela está expandindo ao Brasil inteiro. Hoje qualquer cidadezinha tem um acesso à internet. Pode não ser o melhor do mundo, mas tem. Hoje nós somos 90 milhões de brasileiros. Essa informação, gente, é de 2013. Então vocês já podem concluir que é um pouco mais do que isso. Ou seja, nós somos 200 milhões de brasileiros. Mas se você tirar a quantidade de criancinha, né, até 5, 6 anos, ou de pessoas acima de 70, você vai ver que nós temos aí quase que 70% das pessoas. Foi aquele negócio que você fez aqui. Ele puxou todos os meus dados bancários aqui. Não, mas está carregando aqui, cara. Está acusando que é a bateria? Bem, vamos sem slide, então. Bem, gente, chegamos a este momento. A este momento em que o computador, a internet e surgem as plataformas permitem que a sociedade tenha o poder da informação, aquele poder que eu falei no início. Esta sociedade, que não é diferente daquela de 40 mil anos antes de Cristo, que tinha necessidade de se expressar, que se expressava usando sangue e fezes de morcego na parede, é a mesmíssima sociedade que nós temos hoje, com a mesmíssima necessidade de se expressar. Porque, como eu falei, comunicação é da natureza humana. É necessidade humana. Você não consegue viver ou sobreviver no silêncio. Essa necessidade humana, com essa quantidade de facilidade tecnológica, transformou a comunicação num perigo. Como eu falei antes, o jornalista produzia informação, checava, ouvia o outro lado, usava a sua experiência, a sua vivência, as suas fontes, para levar ao jornal uma informação pelo menos mais confiável do que nós temos hoje. A sociedade que se, do dia para a noite, teve o poder dessa informação, é uma sociedade, gente, eu estou sempre falando do geral, há exceções para tudo. É a sociedade, é a sociedade
que praticamente está destruindo a informação. Por dois motivos. A necessidade em falar, em expor, em opinar, uma sociedade, inclusive, foi calada durante muitos anos pelo próprio sistema de governo que havia, hoje tem esse poder, mas precisa ter esse cuidado. Com certeza, todos vocês que têm... Vamos pegar o Facebook, que é a maior rede social do mundo hoje, praticamente, acredito que todos vocês tenham. A quantidade de agressões, de notícias, não vou falar erradas, eu vou falar mentirosas, intencionalmente mentirosas, é muito grande. E isso tem criado problemas jurídicos para quem utiliza as redes sociais ou as mídias sociais. É uma pena que esse negócio pifou aqui, porque eu ia mostrar casos de condenações que estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais pelo uso indevido desse tipo de mídia. Vou dar aqui um exemplo só. Um rapazinho aqui, um exemplo de como está sendo usada de forma, às vezes até com brincadeiras, e as pessoas não têm ideia do que diz o Código Penal, do que diz o Código Civil. Não foi colocado ali no meu currículo, mas eu fiz um curso de Direito, só não concluí. Então, a gente acaba entendendo um pouco mais disso aí. Todas essas agressões que vocês estão vendo na internet podem, e se vocês quiserem, vão resultar em indenização e cadeia. Indenização, injúria, difamação e calúnia. Está lá no Código Penal, você agredir alguém, você ofender alguém. E sabe qual é a diferença de calúnia para injúria? É porque você não precisa de ofender falando a verdade, não. Você não precisa de ofender falando que ele é ladrão, porque ele foi condenado. Só o mesmo sendo verdadeiro, só o fato de você ofendê-lo resulta num processo. E não precisa ser uma acusação de ladrão. Você pode acusar alguém de uma conduta que não é crime. Por exemplo, eu posso lhe acusar de ser sem vergonha. Isso não é crime, mas isso resulta em processo. A injúria, gente, ainda tem uma outra peculiaridade. Eu posso acusá-lo, só eu e você, e eu lhe acusar. Vocês não precisam ficar sabendo. Mas se ele provar que eu acusei, eu respondo a um processo. E esses processos tanto resultam em reparação financeira, que eram os exemplos que eu ia citar aqui, quanto em cadeia. Esses crimes, eles resultam até 5 anos de cadeia. Até. Claro que nunca vai se dar um máximo, vai se dar 2, 3, vai virar cesta básica, não tem problema. A questão é que você fica com antecedente criminal. E antecedente criminal pouco importa se é por uma pena de 6 meses ou de 60 anos. É um antecedente criminal. Aqui no nosso vizinho estado do Acre, um garoto resolveu fazer uma brincadeira, bem idiota. Ele tem uma camisa que está escrito "He is gay", ele é gay, e tem uma seta apontando para o lado. Acho que é uma camisa do Caceta Planeta, um negócio humorístico desse. Ele achou aquilo muito bacana e foi lá no terminal rodoviário de Rio Branco e ficou do lado de um policial militar. Vamos imaginar que ele seja policial militar e está ali trabalhando. Ele chegou, ficou aqui, e o amigão dele foi lá e tirou a foto. Postaram na internet. 5 mil reais de indenização policial. E o pai queria que o menino fosse preso. De tão irritado que ficou.
Uma prefeita de Fernandópolis, ela processou uma internauta que foi a um posto de saúde. Segundo a internauta, ela não foi bem atendida, e ela saiu de lá e postou nas redes sociais que a prefeita era um lixo por causa do mau atendimento. Teve que pagar R$12 mil de indenização. E aí vem uma informação muito importante para vocês que trabalham nesta área de comunicação. Se essa internauta tivesse retratado o que aconteceu no posto de saúde, que não tinha médico, que não houve atendimento, que há uma incompetência na Secretaria de Saúde, não haveria problema. O problema, gente, chama-se adjetivação. Cuidado com isso. Cuidado em chamar de vaca, de filho daquilo outro. Cuidado. Porque você pode ter razão, como tinha aquela internauta, pelo mau atendimento de um serviço público. Mas ela não podia ofender. Ela podia protestar, ela podia reclamar, podia fazer o que ela quiser, mas ela não pode ofender as pessoas. A lei diz isso, não pode. Já existem hoje advogados de página de Facebook, gente. Como existia no passado advogado de porta de cadeia. Ele fica só sabendo lá quem xingou quem, chega lá e fala, mano, vamos entrar com uma ação contra essa pessoa? Você já está injuriado, porque foi xingado. O cara te propõe isso e diz que você vai ganhar no mínimo 5 mil, e é no mínimo 5 mil, o dano moral, é na hora. Sabe qual é o maior problema, a maior dificuldade que a gente tem quando propõe uma ação contra alguém? Chama-se conseguir a prova. Essa é a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade que o advogado tem. Entrar na página e dar um print. Porque você ofereceu a prova a ele. E contra a prova, gente, o processo anda rápido. Quando não há o que questionar, o juiz não tem nem que ouvir muito, ele decide. Isso tem acontecido constantemente. Como eu falei, existem advogados de página de Facebook hoje, vendo essa guerra que existe, essa agressividade que existe. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado se você vai dar uso pessoal ou profissional. Se você vai retratar uma informação neste universo, retrate os fatos. A adjetivação, você está puxando para você a responsabilidade do dano que a pessoa sentiu. Isso é passando bem por cima do que está acontecendo, dessa guerra virtual. Ela está muito presente hoje na política. Existem não sei quantos milhões de perfis falsos na internet, no Facebook, por exemplo, de partido A contra partido B, um xingando o outro. É uma guerrilha virtual. A revista americana Times, em 2011, denunciou o governo dos Estados Unidos por ter criado mais de 1.000 perfis falsos no Facebook. O governo dos Estados Unidos, que eu me refiro ao Exército dos Estados Unidos. Foi o órgão que criou. O que eles queriam? Ter a capacidade de formar opinião através da quantidade de informação que eles colocavam ali, favoráveis a ele, e contrárias aos interesses contrários dele. Ele queria formar uma opinião. Além de vigiar comportamentos, que é típico de militar. Isso acontece em partidos políticos hoje. A guerra que vocês veem, e que muita gente pula nela, entra de carona, pula dentro desse bonde aí, às vezes é utilizado até como idiota útil, é fomentada por isso.
Vê se a bateria está carregada aí. Tá. Pois é, não é minha fonte não, minha fonte é poderosa. É. Eu vou colocar aqui só uns slides desses exemplos que eu dei. Acho que está aqui mais à frente. Está muito ruim essa imagem, mas aqui é o bacana lá que botou a camisa, ele é gay, e foi lá para o lado do policial. Tá? Tem todos os dados deles aqui, se vocês quiserem depois. São só exemplos. Essa aqui é a prefeita de Fernandópolis, que eu falei agora há pouco. Tá? Olha os adjetivos que ela utilizou. Ladrona e lixo. Vocês vão votar nesse lixo? A condenação foi de 1 mês e 16 dias, substituída por pena restritiva de direito, pagamento de um salário mínimo. Tem um outro exemplo aqui bacana também. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu estou falando em postar irresponsabilidades e responsabilizado por isso, mas não é só quem posta, não. Se você curtir ou compartilhar alguma informação ofensiva, você vai junto. Está aqui o exemplo. A história aqui é o seguinte. Essa bonitona aqui chamou um veterinário para castrar o cachorro dela. E o veterinário fez o processo de castração. E foi embora. Ela foi e postou a foto do cachorro, é porque a visualização aí vai ser difícil, mas dá a entender que onde foi castrado não ficou suturado, não ficou com pontos. Ela postou isso na internet e esculhambou o veterinário. Mas esculhambou mesmo o veterinário. Aí o veterinário foi e provou, entrou na justiça contra ela, provou que aquele era o procedimento. Não poderia fechar, porque dias depois ele teria que fazer algum procedimento, uma limpeza, não sei o que era. Então, realmente, ele fez o trabalho dele certo. Mas a mulher ansiosa, aquela necessidade de falar, de esculhambar, foi lá e detonou o cara. Aí ela tem uma amiguinha que não sabia da história de nada. Foi lá, curtiu, compartilhou, fez o carnaval, foi. Tá, cada uma teve que pagar 20 mil reais. Esse aqui é o desembargador que deu a decisão, que hoje é aplicada no Brasil inteiro. Não só evitem de participar, quanto de curtir, de compartilhar coisas que vocês sabem que pode estar agredindo alguém, que pode ser inverdade, e existe muito lixo ali, porque você também pode ser responsabilizado. E volto a falar, a quantidade de gente que está advogando e ganhando dinheiro com isso é muito grande. Porque, como eu falei, a prova, que é o mais difícil, você deu de bandeja. Então não reclame. É condenação rápida e mais ou menos nesses valores aí. Estou indo para o lado errado. Bem, isso aqui eu já falei, né? Essa evolução tecnológica de como ela impactou a comunicação social a partir do momento que as pessoas tiveram um acesso a um computador, a uma internet e a plataformas de redes sociais. Aqui provavelmente vocês conhecem, vocês que trabalham nesta área ou estão estudando,
essas diferenças entre a mídia tradicional e a mídia social. Mas é importante a gente bater nisso aqui, porque nós vamos mais na frente falar também sobre isso. Instantaneidade da comunicação. Foi a história que eu falei do jornal, de manhã, tomando café. Hoje a informação, ela não é mais daquele momento, daquele horário. A informação é o dia inteiro, e ela é instantânea. Esta é a nova informação, é esta informação que a sociedade está consumindo. Segmentação da comunicação. Gente, antes a gente pegava um jornal e rodava a página até chegar na matéria que a gente queria. Se era cidade, se era esporte, se era polícia, se era política. Hoje as pessoas procuram exatamente o que elas querem. A informação é segmentada. E é importante vocês perceberem isso, porque qualquer trabalho que vocês queiram aplicar nesse universo, vocês têm que dividir a informação por segmentos. Não faça o internauta tentar adivinhar onde é que estão as coisas. Facilitem ao máximo se você quer dar uma informação direta. Comunicação multimídia. Antes nós tínhamos jornal, texto, televisão, vídeo, rádio, áudio. Hoje você tem tudo isso e mais algumas coisas no Facebook, por exemplo. A comunicação deixou de ser específica. Hoje ela é multimídia. Controle da comunicação. Eu dei uma passada nisso. Antes era o profissional, o jornalista, que tinha o controle da comunicação, da informação. Era ele que decidia o que vai ao ar, o que não vai. Hoje, ele perdeu este controle para a sociedade. O jornalista, eu vou falar isso mais na frente, era o cão de guarda. Isso vai, isso não vai. O novo perfil do profissional, vamos falar disso mais na frente, não é mais de cão de guarda, é cão guia. Ele vai se guiar pela informação produzida pela sociedade. E aí o grande desafio dele vai ser aprimorar essa informação, que na sua essência, ou ela é incompleta, ou ela tem mentira, ou ela tem paixões, não tem parcialidade. Então o jornalista hoje é o elemento que vai pegar o lixo e transformar em informação. Esse é o profissional do futuro. Interferência na comunicação. Mesmo hoje os sites de notícia que postam as suas matérias, eles sofrem interferência da sociedade quando a sociedade comenta a matéria. Muitas vezes as pessoas abrem uma notícia para ler os comentários. Então, mesmo nesse formato, que ainda há o dono da informação, que é o dono do site, você tem a interferência da sociedade. Às vezes a matéria está lá perfeitinha, bacaninha, e o cara vai e faz um comentário que destrói a matéria. A abrangência da comunicação, ela deixou de ser regional, ela é global. A informação que você produz aqui em Vilhena vai para o mundo. Cuidado com isso. Porque quantas vezes nós já vimos uma informação produzida nos rincões do Nordeste ou no meio lá da Ásia se transformar no viral e o mundo todo comentar. Isso pode ser tanto bom quanto perigoso. E a outra coisa é o custo da comunicação, que ela reduziu drasticamente a partir do momento que você tem uma internet, sei lá, que custa R$100 por mês, um computador custa 1.500, tu compra em 20 vezes, você tem a informação gratuita para receber e você pode produzir essa informação sem custos adicionais. Então a informação ela ficou gratuita, ela ficou barata, ela ficou acessível, ela ficou mundial
e ela ficou extremamente perigosa. Isso aqui vai para, não só para quem utiliza profissionalmente as mídias sociais, mas pessoalmente. A exposição que as pessoas... Lembra quando eu falei daquela natureza tarada que o homem tem de comunicação? Desde a pré-história. Ela não refarreceu, ela continua. As pessoas têm a necessidade de se expor, de falar o que está acontecendo, o que está vendo, o que está vivendo, a sua opinião, o tempo todo. E tem pessoas que se expõem demais. Pessoas se expõem demais. Eu não estou falando nem de intimidade. Tem gente que é capaz de colocar lá: estou saindo de férias, passarei um mês fora da minha casa. Que bacana, que informação bacana para o ladrão. Cuidado com as informações que você expõe. E outra coisa, antes, alguém, quando ia contratar alguém, pedia um currículo, e continuam pedindo. Nós temos até uma rede social para isso, chama LinkedIn. Tá? Eu até sugiro que quem não tenha, entre. Quem quer entrar no mercado de trabalho é uma porta. Você não só coloca o seu currículo lá, mas como você cria grupos de relacionamento, vocês podem se relacionar com jornalistas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, saber o que é que está rolando no meio, qual é a novidade. Tá? É uma informação muito útil. Bem, isso foi só um parênteses. As pessoas mandam um currículo e hoje as empresas vão no Facebook de vocês. Não adianta ter um profissional tecnicamente qualificado, mas com um comportamento desvirtuado. Ninguém quer funcionário problema. As mães aí, com certeza, quando a filha chega, o meu namoradinho, qual é o nome dele? Vai lá no Facebook. Saber quem é esse safado. Aí vê o cara lá só na cachaça, cheio de mulher. Não, você não vai namorar com ele, não. A mesma coisa as empresas fazem. E eu vou citar aqui um dado concreto. Uma ONG de direitos humanos resolveu contratar um jornalista. Currículo maravilhoso. Pós disso, pós daquilo, bacana. Foi lá no Facebook do cara. Vocês lembram de um cara que foi amarrado num poste, espancado até a morte, no Nordeste, porque acharam que ele era ladrão? Isso aí correu na internet. E o cara não tinha nem antecedentes criminais. Mas acharam que ele era o ladrão, tinha a foto dele lá todo arrebentado, ensanguentado num poste e morreu. Comentário do bacana jornalista lá que queria um emprego. Eu não lembro os detalhes, mas é aqueles chavões já cansados, né? Bandido bom, bandido morto, tem que matar mesmo, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Adivinha se ele foi contratado para ONG? Cuidado. Tudo que vocês postam será usado contra vocês. E não pensem que aquilo que você postou há 2 anos atrás não aparece. Porque no próprio Facebook tem um caminhãozinho lá que você puxa para um e-mail, só que tem que ser autorizado pelo dono do Facebook. Então você quer ser contratado? Me autoriza a mandar para o meu e-mail esse comando aqui. O cara manda tudo o que você já fez no Facebook. Tudo curtiu, tudo compartilhou, todas as besteiras, manda tudo. O cara vai analisar aquilo sem precisar nem estar conectado à internet. Cuidado. Você está se expondo. Então saiba como, ou tenha consciência das responsabilidades que virão. Gente, eu não vou nem me aprofundar nisso, que vocês com certeza já sabem. Postagem de mentiras na internet. Acho que o ser humano, por sua natureza, é mentiroso. Nós só não admitimos. Porque todo dia eu recebo nessa porcaria desse meu Zap informação de que o filho do Lula foi preso. Eu não aguento mais isso, tem 10 anos.
E as pessoas estão o tempo todo mandando isso para frente. Isso aqui é só um exemplo, tá? Eu recebo 1000 coisas aqui, que são mentiras cabeludas, comprovadas, e as pessoas continuam alimentando isso. Eu vou dar uma dica para vocês. 2 sites. Um chamado farsas, farsas.com. O outro chamado boatos.org.br. Há tanto lixo, há tanta mentira, que um cara resolveu fazer o seguinte: eu vou fazer um site para desmascarar as mentiras. Então, todas essas informações que vocês recebem, que às vezes vocês se horrorizam com ela, é um absurdo e tal, vai lá, antes de ver se isso é verdadeiro ou não, porque o cara faz uma pesquisa. E ele mostra o que é mentira, o que é verdade. Até para você não ser usado como um idiota útil. É muita informação. Outra coisa, nós que trabalhamos na área de comunicação, nós sempre tivemos aquele princípio de que a fonte é importante. Qual é a nossa fonte hoje, se a gente quer saber se uma informação é verdadeira? O UOL, Globo, Jornal do Brasil, Zero Hora, Correio Brasiliense. Tem 1 tonelada de sites criados na internet que não tem nenhum compromisso com verdade, com qualidade. Então, se aquela informação está nesses sites picaretas, porcarias, alguns que tentam até imitar um jornal, vocês acham que aquela informação sairia só ali? O Globo, a Folha, tem milhões de jornalistas preparados, qualificados, cheios de fontes, cheios de contatos, e eles não sabiam daquilo? Só um cara que tem um site hospedado na Malásia tinha aquela informação e você acreditou que era verdade? Revolta online, revolta não sei o quê. É cheio de sites desses, gente. Informação de qualidade, procure em fonte de qualidade. Isso aqui eu vou passar bem por cima. A questão da manipulação está intrínseco em tudo isso que eu falei. Há sites fakes para manipular a opinião pública, para criar uma onda de revolta, dentro daquilo que interessa a pessoa que criou, como foi o exemplo que eu dei da Marinha do Exército dos Estados Unidos. Invasão de privacidade. Retroalimentação, gente. Você posta uma besteira, uma inverdade, uma mentira, e você acha que só teus amigos aqui de Vilhena vão ver. Se o amigo do teu amigo lá de Porto Velho ver e jogar isso para frente, isso começa a virar uma bola de neve. E daqui a pouco aquela informação está no mundo. E você é responsável por ela. Você é a fonte primária. Cuidado. Às vezes uma ofensa que você faz, que poderia não ter nenhuma repercussão ou relevância, ela pode virar um viral, uma bola de neve. E isso vai voltar para cima de você. Isso aqui eu já falei, gente, sobre as responsabilidades nas postagens e sobre a responsabilidade criminal, que eu falei de calúnia, difamação, só está especificado aí o artigo, a pena, como é que ele se tipifica, como é que as pessoas são enquadradas, né? A injúria e a indenização, que é a responsabilidade civil. Então, não esqueçam, tanto podem tomar o teu dinheiro quanto a tua liberdade. Tá, aqui são aquelas decisões do judiciário que eu já falei, vou pular, até porque eu acho que meu tempo já deve estar estourando, e eu quero chegar na parte final. Isso aqui eu vou falar rapidinho, porque é um conflito que, com certeza, todo mundo que trabalha na área de comunicação tem. Nós temos na Constituição o direito da imagem, da privacidade, da intimidade. E também tem na própria Constituição a liberdade de expressão. Os tribunais têm o maior trabalho em julgar
dois direitos constitucionais que se chocam. Então a gente acha que em nome da liberdade de expressão a gente pode tudo e não pode, gente. Nós não podemos tudo. Se vocês não querem problemas nessa área, respeitem o direito de imagem das pessoas. Mas como é que eu sei que ela tem o direito de imagem? É simples. Ambiente público, não existe direito de imagem. Mas não vai fotografar o cara dentro da casa dele, não. Vou citar um exemplo que aconteceu em Porto Alegre. Um bar gay. O cara foi fazer uma reportagem do bar gay e fotografou lá o ambiente. E apareceu uma mulher. Essa mulher entrou com processo contra... Foi o jornal Zero Hora, lá de Porto Alegre. E o juiz falou o seguinte, não. Ali era um ambiente público. Ali é uma empresa aberta ao público. Se você quer preservar a sua imagem, se não querem que te chame, né, de homossexual, não se exponha em ambiente público. Seria mais ou menos o mesmo absurdo do cara lá estar assistindo um jogo de futebol, por exemplo, o meu Vascão, que está muito bem colocado no campeonato, contra o Flamengo, nosso eterno rival. Aí nós fazemos lá o 8º gol e o cara coloca a câmera na arquibancada, todo mundo comemorando. Aí um cara que está comemorando fala, não, eu não autorizei o uso da minha imagem. Gente, ambiente público, vocês têm direito. Não interfiram no ambiente privado do camarada. Tá? Claro que além da questão pública e privada, tem aquela questão da ofensa, tá, gente? Todas essas coisas se completam. Isso aqui é um exemplo que talvez todos que trabalham na área de comunicação possam um dia enfrentar. Esse Clóvis José Rocha, que é o prefeito de Santa Catarina, ele entrou com um processo por danos morais contra um jornal, né? Porque o jornal deu a notícia falando que ele tinha sido preso, respondido um processo, coisa assim. Pois bem, o tribunal decidiu que... ele falou que aquela notícia criou uma repercussão muito grande, ofendeu a dignidade, criou problema para ele, para os filhos e tal. Olha o que o juiz diz. Não se nega a repercussão da reportagem, mas de concreto não há nada de ilegal, porque a notícia então divulgada não tinha cunho de opinião, mas de informação. Foi o que eu falei agora há pouco para vocês, gente, não adjetivem. O jornal apenas reproduziu os fatos. O prefeito está respondendo por um crime disso. O promotor disse isso e o prefeito disse isso. Pronto. Você não vai ter problemas. Mas parem de adjetivar se vocês não quiserem problema. Se vocês querem pisar no pescoço do prefeito, use um texto criativo, que diga nas entrelinhas, mas não usem a adjetivação, porque vocês vão responder. E aí não tem negócio de direito de liberdade de expressão, não. Liberdade de expressão é uma coisa, que nada garante a liberdade de ofensa. Direito autoral, gente. Hoje é super comum você ir lá no Google Imagens e puxar uma imagem para ilustrar a tua matéria. Provavelmente nunca isso vai dar problema. Mas vai que tem um chato dono daquela foto que descobre que você utilizou aquela foto. Você vai ter problemas. Qualquer trabalho que você faça, um texto que você faça, uma foto, um vídeo, um documentário, um anúncio, seja o que for,
você tem sobre ele a propriedade intelectual. Ela é sua, ela é uma criação sua. É como se eu tivesse comprado este celular. Ele é meu e você não pode tomá-lo de mim, sem minha autorização ou sem que eu te venda. Cuidado com isso, gente. Cuidado por puxar imagens, vídeos, textos que não são seus. Aí tem duas situações. Isso acontece muito no jornalismo. A gente pega uma informação de um outro site e lança lá no nosso, ou lança no Facebook. Não é só uma questão profissional. Se no final você identifica a fonte, você talvez só responda por apropriação indébita. Você responda uma indenização pelo direito autoral não autorizado. Mas se você não coloca a fonte e dá a entender que é sua, você responde por estelionato. 5 anos de cana, gente. Volto a falar, vai pegar 1, 2, 3. Vai virar a cesta básica. Mas é um antecedente criminal. Aqui, ó. Artigo bem conhecido, 171, né? É o estelionato. Então, se vocês forem trabalhar informação de terceiros, para correr menos riscos, citem a fonte. O ideal, mande um e-mail, posso usar? A maioria das pessoas permite isso. Muitos jornais entregam isso de graça. Muitos jornais pegam o seu conteúdo e colocam no Facebook. Aí não tem problema, porque é o próprio jornal promovendo essa propagação da informação que você só vai estar ajudando ao propagar um pouquinho mais. Aqui é só um exemplo do que aconteceu com a Folha de São Paulo. Gente, agora nós vamos entrar na parte final, e talvez a parte que mais interessa a quem é da área de comunicação. Como as mídias sociais alteraram o comportamento das pessoas e, consequentemente, os negócios de comunicação. Quem se lembra desse rapazinho aqui vendendo jornal, né? Isso é do meu tempo. A cada dia é menos necessário um veículo de comunicação tradicional para você ter acesso à informação. A informação está de graça no mercado. A informação é gratuita. Ela não é de qualidade. Mas ela é gratuita. Claro que há informação de qualidade. Eu acabei de falar de jornais que disponibilizam parte de suas reportagens no Facebook. Então, são reportagens feitas com toda a técnica, com todo cuidado, e que estão lá, informações verdadeiras. Tá? Mas o que isso aconteceu? Como as pessoas estão buscando mais informações em outras fontes, as fontes tradicionais estão sofrendo. Quantos jornais já fecharam? Lá em Porto Velho, 2, 3. O Jornal do Brasil, que eu trabalhei, fechou, gente. Ele está apenas na versão online agora. O grande custo do jornal é papel e distribuição. O jornal online acaba com isso. Você não tem custo de papel nem distribuição. Que bacana. Televisões estão enfrentando problemas sérios. A própria poderosa Globo está com problemas sérios de grana. Porque antes, televisão era um tótem, no melhor lugar da sala, que você chegava lá, sentava quietinho, e ela passava o filme, a novela, na hora que ela queria, com intervalo no meio, do jeito dela. Hoje, se você não assistiu o capítulo da novela, está lá na internet. Se você não assistiu o filme, está lá, o jornal, está tudo na internet. Hoje é diferente, hoje eu assisto na hora que eu quero e o que eu quero. Não, essa reportagem eu não quero, essa eu quero. E antes você assistia tudo, tinha que engolir tudinho. E normalmente a melhor matéria ficava para o final.
Faz tempo, faz muito tempo, que vocês devem ouvir que a televisão A tem tantos por cento no Ibope, e o Ibope corresponde, cada um ponto corresponde a 100 mil pessoas. Com certeza vocês já ouviram isso. Tem 20 anos que o Ibope, que um ponto corresponde a 100 mil pessoas. A população brasileira cresceu pra caramba. E continua um ponto, 100 mil pessoas. Ou seja, continua 30 e tantos por cento de audiência, mas o número de pessoas é cada vez menor. E tem um outro fator, gente. Não é o nível de audiência, é o nível de atenção. Antes a televisão, você sentava, só faltava ajoelhar na frente dela e assistir tudo. Hoje você assiste conectado na internet. Às vezes não está nem prestando atenção naquele negócio. Estou citando situações para mostrar que a prática tem mostrado uma redução substancial do poderio de comunicação, de alcance, que resulta na questão financeira. A informação é instantânea, não preciso mais esperar o jornal do dia seguinte. A informação é instantânea, gente. Vocês sabem por que o Zap Zap criou aquela barrinha azul para mostrar que a outra pessoa leu a tua mensagem? Porque eles querem que vocês passem um dia nesse treco aí. Então, se está lá a barrinha azul e você não respondeu, o seu amigo não respondeu, você já fica chateado. Pá, não respondeu. É a informação instantânea, é a troca de informação constante, de comunicação. É para isso que nós caminhamos. E os veículos tradicionais, muitas vezes, você tem que esperar horas, dias. Claro que há exceções. Às vezes a televisão faz transmissão ao vivo, está aqui o exemplo da TV Jornet, transmitindo ao vivo esse evento. Não só para quem está aqui, em Vilhena, para quem está no mundo. Aquela questão da abrangência que eu falei. Eu falei da mudança comportamental na forma de acessar informação. Claro que isso repercute na receita. Essa informação é da Pesquisa de Mídia Brasileira 2015, tá? Foi divulgada em 2014 pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Indica que os brasileiros passam, em média, quase 5 horas por dia conectados à internet. Na televisão é quase a mesma coisa, um pouquinho menos. Aqui, na verdade, já falei do internauta passar a gerar conteúdo e compartilhar informações. Hoje, qualquer molequezinho tem um negócio desse aqui. Está acontecendo um fato aqui, ele tira, filma e, às vezes, até manda para os veículos de comunicação. Aliás, tem veículos de comunicação pagando por isso. Tá? Provavelmente, nos jornais, vocês têm começado a ver cada vez mais imagens de celular. Cara, 10 anos atrás, isso era impensável. Havia um padrão de qualidade a seguir. Tinha que ser o Matic, Betacam, não sei o quê. Hoje vale o conteúdo. Vale a força daquela informação. 1996, Bill Gates falou, conteúdo é rei. Guardem isso. Conteúdo é rei. Deixa eu correr um pouco aqui, senão não dá tempo. Futuro das empresas de comunicação. Eu falei que a forma como as pessoas alteraram o seu comportamento tiveram um reflexo direto na receita das empresas. Né? A popularização da internet e das mídias sociais impactou diretamente na lucratividade dos veículos de comunicações tradicionais. Todos perderam receita e público. O Jornal do Brasil fechou o seu jornal e abriu a versão online. Eu acabei de falar sobre isso. A TV leva a programação para os sites, permite que você interaja hoje com ela. Quer dizer, ela está indo para este universo de mídias sociais. O grande problema é que pouco importa se a TV
está indo para as mídias sociais, durante o jogo, manda lá o recadinho para aquele chato, aquele Galvão lá, o que é que você acha disso? Eles estão procurando a interação. Só que o grande problema é que isso não está gerando receita, gente. Todas as emissoras estão tendo problemas. Menos a Record, porque tem uma outra fonte de renda. Mas todos os veículos estão tendo problemas. Porque, ainda que eles sigam esse caminho para a internet, ainda que eles busquem, por exemplo, quem anunciar aqui no meu jornal, vai ter um banner no meu site na internet. A internet não tem sido uma grande geradora de receita de anúncios publicitários comerciais. Pense no site que vocês acessam. Me diga quais são as propagandas que tem no banner lateral. Aí, muitos têm uma ideia genial. Falam assim, não, vamos colocar um pop-up. Aí tu vai ler a matéria, a fim de ler a matéria, salta aquele anúncio na tua frente. Cara, isso é tiro no pé. Isso não gera receita, isso gera revolta. Outra coisa que está acontecendo, muitas empresas, ao irem para esse universo online, estão procurando, vamos dar o exemplo aqui do Facebook. Elas estão indo para o Facebook e fazendo diretamente a sua publicidade no Facebook. Isso está afetando outro ramo de negócio, inclusive que eu atuo, de publicidade, de agência de propaganda, de intermediação. Porque o Facebook tem um programinha que facilita você criar um anúncio. E lá existem milhões e milhões e milhões de pessoas. Mais uma pancada nos veículos de comunicação tradicional. Muitos veículos tentaram cobrar por conteúdo na internet. A Folha de São Paulo foi uma. Ela lançou o site e você pagava R$ 9,99 por mês para ter acesso ao conteúdo do site. Hoje ela só pede que você faça o seu cadastro. Ela só quer ter o teu e-mail. Ou seja, está difícil ganhar dinheiro na internet. Sessão de 10 matérias, exatamente. Você pode acessar 10 matérias por mês, gratuitamente. Depois disso, só se você colocar o seu e-mail lá. Bem, essa última frase aqui é a mais otimista que eu tenho, tá? É preciso reinventar empresarialmente os veículos de comunicação. Eu não vejo solução pronta e nem a curto prazo. E eu já participei de seminários, simpósios, encontros, bate-papo, porrinha, tudo sobre esse assunto. Há ideias aqui, há ideias ali, mas, na verdade, se você olhar globalmente, ninguém está caminhando por uma solução que dê certo. Isso é preocupante, gente, porque nós estamos falando de empresas que vocês poderiam estar trabalhando nela, ou que podem estar trabalhando nela. Qual o futuro que nós temos na comunicação, enquanto empresas, enquanto emprego, enquanto negócios, nesse universo? Algumas alternativas que eu compilei de experiências não vão solucionar, mas podem melhorar. Tá? Alguns veículos de comunicação recorreram às mídias sociais para aumentar a audiência. Aquilo que eu falei, quase todo jornal, site de notícia, televisão, coloca hoje o seu conteúdo, disponibiliza gratuitamente na internet. Beleza, ele está amplificando o alcance da informação produzida por ele, mas não está gerando receita. Esse é o problema. Não está gerando receita. Olha, esses dois jornais americanos, The Wall Street, e o The Wall Street que é americano, e o inglês The Guardian, e o Independente, lançaram páginas de conteúdo no Facebook. Na verdade, eles estão colocando o jornal todinho lá. Pum. Como eles estão ganhando dinheiro, eu não sei, e eles não têm a menor ideia de como vão fazer isso. Mas, pelo menos, você está ganhando
abrangência. Porque perder leitor e perder receita é de lascar. Vamos perder pelo menos receita, mas vamos ter o leitor. Né? Essa aqui é uma experiência brasileira. Né? Não sei se vocês já acessaram esse Esporte Interativo. É um canal de esporte na televisão que começou na internet. Olha que interessante, ele saiu da internet para a televisão. Só que ele continua vinculado à internet. O que ele faz? Todo o programa que ele vai fazer, toda a transmissão de jogo que ele vai fazer, ele posta 1 hora antes, meia hora antes, um videozinho no Facebook deles, no Twitter, todas as mídias sociais dele, falando o que vai acontecer. Por quê? Ele não só está divulgando a imagem dele, mas ele pode estar com essa iniciativa canalizando o público que já está no Facebook para ir lá para a televisão. Isso é uma pequena empresa que está dando exemplo para as grandes. Poucas eu vi fazer isso. Divulgar no Facebook, a gente parte da lógica o seguinte, o cara está lá no Facebook, eu tenho que tirar ele de lá. Porque, por exemplo, vamos tirar o exemplo de televisão. Vamos colocar um site de notícia. O cara está lá no Facebook, eu posso postar lá o seguinte, em 5 minutos, no site X, a informação sobre um grave acidente. Eu estou tentando trazer o cara de volta para o meu site. O Esporte Interativo fez isso. Está tentando trazer o cara que está lá na internet para assistir a transmissão de jogo dele, ou o programa de esporte dele, para trazer o cara de volta. Talvez seja um caminho. Utilizar quem está nos destruindo a nosso favor. Trazê-los de volta ao ninho. Claro que você não vai conseguir trazer ele o tempo todo. Mas se você tem um apelo para trazê-lo de volta, faça isso. Emissoras de TV colocam internautas ao vivo. Isso é uma forma de você interagir, de você, como emissora de TV, por exemplo, tentar fazer o que a internet faz, que é a interação. Então, por que hoje as pessoas entram, comentam a notícia e tal? É a TV recorrendo à internet para ter pelo menos a interação. Para pelo menos segurar o cara ali. O cara está na internet, mas ele está se vendo na televisão. Emissoras de TV e sites de notícia aceitam pagar por vídeos inéditos. Gente, hoje é a sociedade que produz informação. Onde acontecer um fato, tem alguém com esta maquininha. É como se uma empresa de comunicação tivesse jornalistas espalhados por toda a Vilhena. Nada vai passar despercebido. Muitos estão fazendo isso, divulgam. Por exemplo, o Rondônia ao Vivo, ele divulgou, uma época, que ele pagaria R$100 para quem tivesse um vídeo de uma rebelião que aconteceu lá em Giral, que tocaram fogo, quebraram tudo. 200 quilos de vídeo chegou na mão dele. E só ele tinha aquilo. Depois, claro, foi compartilhado e tal. Ou seja, é uma forma de você recorrer a este universo para melhorar o teu conteúdo. Hoje existem algumas experiências chamadas jornalismo participativo, ou jornalismo cidadão. Alguns remuneram, outros não. Ele divulga. Por exemplo, vamos colocar um site. Você tem um site aqui de Vilhena. Você pode colocar que aquele site agora é participativo também, que a sociedade vai poder produzir informação para esse site e você vai remunerar. Claro que é a informação que te interessa. É uma forma de você amplificar a tua cobertura, é uma forma de você ter a visão que talvez você não tenha lá do final da cidade, e é a forma de você trazer conteúdo para o teu site. Né? Existem jornais chamados jornais participativos, jornais cidadão, que estão fazendo isso. Alguns remuneram, outros dão presente,
Mas para vocês verem para onde a coisa está caminhando. E aí nós estamos chegando ao futuro dos profissionais de comunicação. Com todo esse quadro negro que eu coloquei aqui, qual é o futuro dos profissionais de comunicação? Né? Sem crescimento empresarial no mercado de mídia, resta aos profissionais da comunicação buscar carreira solo. É o que muitos têm feito. Gente. Você não tem mais espaço para ser contratado, você acaba criando o seu site, você acaba indo para este universo. Tá? É um universo que não tem muito para onde você não ir se não for para lá. A explosão de sites de notícias nos últimos 10 anos foi liderada por jornalistas que deixaram a redação para empreender. Eu acho que os principais lá de Porto Velho, se eu estiver errado, me corrija, Newton, são de pessoas que trabalhavam na redação dos jornais, ou de emissoras de televisão, ou de rádio, e foram empreender, criar os seus próprios sites. Mas você pode falar o seguinte, mas será que ainda tem espaço para mim criar mais um site para mim? Lembra de Bill Gates? O conteúdo é rei. Se você fazer um site, colocar no ar, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Ter conteúdo nesse site é mais difícil. Então, se você tem a tua capacidade de escrever, se você cria uma rede de relacionamentos, esse site colaborativo, participativo cidadão, e consegue ter um conteúdo diferenciado, aí sim você pode começar a trilhar o mercado. É uma opção. Não é a mais fácil, mas é uma opção. Pesquisas indicam que 28% das pessoas que utilizam a internet para se informar recorrem prioritariamente ao Facebook. Gente, parece pequeno esse número, 28%. Mas é 28% das pessoas que recorrem à internet. Não são 28% da população. São as pessoas que já acessaram, querem se informar no Facebook. Não sei por quê. Porque, na minha opinião, lá só tem lixo, com raras exceções. Mas por quê? Porque é mais fácil ela entrar num site que ela imagina ter informação do que entrar em 10. Para pegar informação daqui, informação daqui, informação daqui, informação daqui. Ela acha que é mais fácil fazer isso, ela faz. Então, qualquer ação que você faça, você tem que estar no Facebook e tentar trazer para o teu site. Tá? Alguns profissionais ganham dinheiro com blogs. Né? O blog, como eu falei no início, foi uma coisa que explodiu em 2002. Hoje praticamente não existem, mas existem pessoas ganhando dinheiro com blogs. E o interessante, gente, blog segmentado. Porque as pessoas estão buscando a informação segmentada. Elas não querem saber de tudo, mas elas querem saber tudo sobre aquilo que interessa a elas. Então, por exemplo, eu sou jipeiro. Eu vou atrás dos blogs que falam sobre o esporte, que eu gosto. E tem vários muito bem colocados, que conseguem sobreviver, que vendem lá, que tem link para a página que vende acessórios para o Jeep, que vende peça, que vende não sei o quê. Então, o blog segmentado é uma opção. Se um tema é palpitante, é interessante da sociedade, se especialize nele. A informação segmentada é extremamente importante hoje, gente. Vocês já ouviram falar dessa profissão, analista de mídias sociais? Talvez seja a profissão que mais vai crescer. Talvez seja a profissão que daqui a um tempo o presidente da Câmara de Vereadores vai ter que ter um profissional desta área. O que faz um analista de mídias sociais? Ele é, basicamente, um profissional da comunicação, conectado com o que está acontecendo. Porque de tudo que eu falei mal de mídias sociais, de Facebook, etc., gente, tem uma grande vantagem. Você consegue ter uma coisa que no passado era muito difícil e muito caro.
você consegue saber o que sente as pessoas. Você consegue captar os sentimentos, as reações, as emoções, os comportamentos das pessoas. Você consegue fazer uma pesquisa. Um jornalista hoje, que não tem as mídias sociais como fonte, está desconectado. Porque a gente acha que a gente é o dono da informação. E, de repente, a informação que a gente acha importante não importa para quem vai ler. Mas existe uma outra informação que está bombando e é essa que você tem que trabalhar. O analista de mídias sociais, ele tenta entender o comportamental para poder fazer o trabalho dele. É fundamental, é de fundamental importância você entender o que o outro está pensando para você saber o que você vai fazer. Antes se pagavam milhões em pesquisas de análise de comportamento. Hoje você tem isso aí de forma muito tranquila na internet. Então o analista, ele não só produz a informação, ele faz uma análise para saber qual informação produzir, como enfrentar a contra-informação, quando te queima o geral, você vai estar sempre um passo à frente. Deixa eu correr aqui que eu já recebi o aviso ali do puxão de orelha. Ali da... Gente, esqueça aquele perfil de jornalista tradicional. Durante décadas foi o jornalista quem definiu o que era notícia e sua importância. É o que eu falei no início, era o cão de guarda. Aqui só passa o que eu quero. Hoje o jornalista é o cão guia. Ele tem que saber o que é que está acontecendo para se guiar. Tá? Esse é o profissional antenado. Ele sabe o que é notícia e o que é notícia importante. Outra coisa que eu falei também, tem tanto lixo nessa internet, que um profissional, um analista de mídias sociais, ele pode pegar uma informação que presta no meio daquele lixo e fazer a grande reportagem dele. Ele pode ser o elemento de referência da informação verdadeira. Tem tanto lixo, vocês estão sendo tão enganados, mas aquele profissional é o cara que tem a preocupação de levantar os dados e dar informação de qualidade. Ele não é mais o dono da informação. Ele é o avalista da informação. Esse é o novo profissional. Antes o público batia as portas dos veículos de comunicação para solicitar que algo fosse noticiado. Hoje é o profissional que deve correr e buscar o conteúdo diferenciado e com alto teor de noticiabilidade, ou seja, aquilo que eu te falei aqui. Você vai nas mídias sociais e pesquisa o que é notícia na visão de quem consome a notícia. E para de produzir coisas que o cara não interessa em ler. Para de perder tempo. Monitoramento de redes sociais, fundamental, minha gente. Principalmente quem trabalha com exposição, figuras públicas, vereadores, deputados. Você tem que monitorar o tempo todo o que estão falando. Principalmente o que estão falando de você. E dar respostas. Eu vejo tantos sites de deputado que o cara esculhamba e fica por isso mesmo. Dê respostas. Porque o outro que vai ler vai ter pelo menos o outro lado da verdade. Poder de síntese, gente. Hoje a informação tem que ser objetiva. Está aí o Twitter, que é um sucesso, que limitou em 140 o número de caracteres. Ninguém quer ler um texto imenso. É informação sintética. Não é informação incompleta, é informação sintética. Atualização diária das ferramentas e recursos tecnológicos, interagir com o internauta. Gente, você tem que dar o tempo todo entendendo o que é a mídia social, pesquisando, porque todo dia muda alguma coisa. Eu vou rapidamente aqui mostrar, inclusive, algumas ferramentas que são úteis ao profissional de comunicação. Esse aqui eu vou até pular. Opa. Isso aqui são meus 2 últimos slides, tá? Gente, jornalista hoje depende, tem muitas ferramentas, gente. Tem muitas ferramentas para ajudar o trabalho de jornalista. Eu citei algumas aqui que são as que eu uso, são as mais práticas, tá?
Tendências, é aquilo que eu falei, você identificar o que é notícia na opinião de quem vai ler a notícia. Você tem uma ferramenta no Google chamada Google Trends. Ele te dá quais são os assuntos mais comentados no Google. O que as pessoas estão pesquisando. Se as pessoas estão pesquisando no Google televisão de 39 polegadas, para que tu vai fazer uma promoção de televisão de 50? Ele coloca o resultado das pesquisas, o que as pessoas estão pesquisando, buscando. Daí você sabe qual está sendo o grau de interesse dessas pessoas. O Twitter tem a mesma coisa, uma ferramenta muito utilizada por jornalista. Você pesquisa quais são os assuntos mais debatidos. Você tem referenciais. Postgrom, gente, você não precisa passar o dia inteiro na frente do computador, no teu site. Faça todas as notícias. Baixe esse aplicativozinho de graça e programe a hora que as notícias vão sair. Quero que você identifique primeiro quais são os horários que as pessoas consomem informação no teu site. É de manhã, meio-dia, 6 da tarde. Programa as tuas reportagens para entrar nesses horários. E pode jogar bola, pescar. Esse programinha vai fazer isso por vocês. Muitas vezes a gente quer pesquisar alguma coisa e o cara vai e arranca a página do... Né, quando fez alguma besteira, arranca logo a página do ar, né? Isso aqui é um programinha que você localiza a página e busca o conteúdo todinho, tá? RSS, gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é como funcionava antes. Você saía olhando site por site o que você quer ler. Hoje você baixa esse aplicativozinho, instala, e o site que aceita o RSS, ele automaticamente conecta, porque ele aceita. Todas as informações desses sites que te interessam vão para o teu e-mail. Você não precisa abrir 200 sites. Você tem uma informação mais ágil, ao mesmo tempo à tua disposição. E essa ferramenta foi recente lançada pelo Google, não conheço. Já li muito sobre ela, tá? Ela tem uma série de facilidades para quem quer produzir material jornalístico. Tem gráficos prontos, tem infográficos. Um monte de coisa especialmente desenvolvida para jornalistas, para que a coisa você possa fazer um trabalho cada vez melhor. Bem, só para a gente encerrar, mídia em benefício social. Eu acho que esse tem que ser o lema de quem trabalha em comunicação social. Nós começamos aqui, ó, escrevendo nas paredes. Evoluímos. Só que hoje a sociedade está aí assim, ó. Tão raivosos. A sociedade está ficando doente, gente. E todos nós somos responsáveis por procurar, pelo menos fazer a nossa parte, de fazer uma comunicação de qualidade, de não compartilhar notícias inverídicas, de poder trabalhar melhor a informação e a comunicação, que foi responsável por toda essa evolução da sociedade. E hoje está transformando a sociedade em cães raivosos. Tá? Aqui está meu nome, aqui estão as mídias sociais das quais eu participo. Se alguém quiser fazer algum contato comigo, fique à vontade. Respondo por zap, seja o que for, por e-mail. Tá? Estou sempre à disposição. Gente, é isso aí, obrigado. Desculpe por ter passado o tempo, tentei correr, mas ainda deu aquele problema aqui, né? Então é isso, gente. Muito obrigado. Alexandre Bradra, maravilha, muito bom este encontro. Obrigado por vocês estarem prestigiando, registrar presenças ilustres aqui. Começar pelo nosso presidente da casa, vereador Júlio Donadon, obrigado. Afinal, dando todo o suporte, todo o apoio, todo o incentivo para que um evento inédito na nossa história de Vilhena, do Cone Sul, pudesse estar acontecendo. O idealizador, né, o criador dessa ideia, segundo o nosso próprio presidente, está aqui o diretor de comunicação da Câmara de Vilhena, o nosso Esteban Vera. Obrigado, Esteban. Afinal, a certeza de que o compromisso está sendo cumprido, realizado, né? Maravilha. Cumprimentar, agradecer também ao nosso secretário de comunicação da Prefeitura, Adenilson, obrigado pela presença. Agradecer às rádios presentes, temos ali Onda Sul FM, Positiva FM, o Alexandre está aqui, né? Também o Juarez Soares está aqui, quem mais?
A Daphne, ok, todo mundo aí, né? Enfim, a todos os nossos profissionais, já falamos do Wilson Aguiar, obrigado, Atley Banes, mais alguma rádio que a gente não citou aqui? Onda Sul, a outra positiva, ok? Mega FM, né? Maravilha. Queremos agradecer também, pessoal, e lembrar que este evento está sendo transmitido online em tempo real aqui por este competente, até já foi técnico de computador aqui hoje de manhã, né? Obrigado, Max. A transmissão ao vivo é feita através do sistema via internet pela empresa Estúdio Max, a comunicação e marketing do empresário Gregório Max, que está aqui conosco e que conta com o apoio do cinegrafista Isaac Celestino. Obrigado, Isaac. O Ailton também, obrigado. Isaac Valiente, muito bom. Então, agradecemos a TV Jornet, Folha de Vilhena, Rondônia em Pauta, Vilhetaço, Vilhena Notícias, Diário do Cone Sul, são os sites que estão transmitindo este evento também. Extra de Rondônia, Cone Sul Notícias, O Observador, Tudo Rondônia, Rondônia News. Nós agradecemos também aos demais jornais, né? Obrigado. Tivemos ali acompanhando o tempo todo nosso querido Newton Salina, que palestrou ontem na abertura, obrigado pela presença, né? E também o presidente do Sinjor, daqui a pouquinho vai estar falando com os senhores, daqui a pouquinho o Carlos Alencar. Nós teremos agora uns 15 minutos, vamos ser sucinto neste coffee break, não é, Esteban? 15 minutos, ok? Então, vamos ao coffee break e na volta a gente continua com mais um painel que será com o Carlos Alencar, o presidente do Sinjor, painel 2, ok? Olha só, uma notícia, uma informação importante. Esse slide dessa vai compartilhar com todos que quiserem. Ok, gente? Vamos lá, 15 minutos. Acho que tá bom, não? Até 10, para a gente poder ser sucinto aí.